Aí, gente, paz de Cristo a todos, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos abordar um tema que é o outro lado do carpinteiro Jesus. Eu gostaria de falar hoje de Cristo como nós, gente como a gente, né? E uma prova disso, bíblica, eu encontro, dentre tantas, lá em Marcos capítulo 6, versículo a partir do número 3 por ali, quando as pessoas falam, não é esse Jesus, filho de Maria, José e os seus irmãos são tais, e esses aqui também são suas irmãs, não está sempre entre nós. Outro texto que eu gostaria de usar como base é o texto que fala da traição de Cristo por Judas. Porque Cristo precisou ser é, identificado por um dos seus discípulos para que fosse preso. Por quê? Porque ele estava tão próximo ali das pessoas e já era de noite e se vestia tão próximo, andava tão no meio das pessoas que isso o confundia, né? Coisa que não era prática dos religiosos na época. Daí eu já tiro que propositalmente estou fazendo esse vídeo com uma camiseta regata, tá? Para dizer que justamente que que você não seja reconhecido como servo de Cristo simplesmente pela roupa que você usa. Claro que tem a ver, né? Você tem toda uma decência ao se vestir, ao se portar, ao entrar e sair em determinados locais, mas que você seja reconhecido pelas suas atitudes. Que você seja reconhecido pela sua forma de entrar, pela sua forma de sair, pela sua forma de se comportar, pela sua forma de lidar com as suas responsabilidades, pela sua forma de ser uma carta aberta onde quer que você esteja, e não somente porque você tem uma Bíblia embaixo do braço e usa um blazer. Jesus ele trazia muito isso com ele. Simplesmente quando uma mulher pergunta qual seria o certo, se orar no templo ou orar lá se orar no templo ou orar no monte, né? Ele responde, olha só, eu quero que você me adore, que Deus quer ser adorado por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu gostaria desde já de dizer que o Senhor ele não procura por presbíteros, não procura por diáconos, não procura por pastores, evangelistas, não procura por mestres, por doutores, não. O Senhor ele procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que Jesus ele fazia questão de forma tão simples, né, em nos ensinar, nos instruir como andar, como caminhar. E esse mesmo carpinteiro tão simples que andava no meio do povo, que abraçava crianças, que beijava pessoas, que andava com vovozinhas, que, né, tinha sua vida tão estruturada no amor ao próximo, muito mais até do que eventos religiosos, digamos assim. Esse mesmo Jesus ele nos ensina quando ele pede ao Pai, né, que perdoe os nossos pecados, porque a gente não sabia o que estava fazendo ao crucificá-lo. A gente que eu falo nós, homens, né? Todas as vezes que o expomos, todas as vezes que o abandonamos, todas as vezes que o negamos, né? Todas as vezes que não o obedecemos, nós estamos o expondo ao vitupério, como diz o próprio texto. Mas a partir daí, onde que você quer chegar? Eu quero chegar na seguinte essência: o outro lado do carpinteiro Jesus. Jesus, ele cresceu trabalhando com aquela matéria-prima que transformaria-se logo depois na sua cruz, digamos assim, né? Aquela madeira, aqueles cravos, aqueles espinhos, aquelas flerpas, na verdade. E mesmo assim, mesmo transformando-se aquele material de trabalho, ele sabendo que transformar-se-ia depois numa situação bem difícil, numa situação, mas que depois seria gloriosa, muitas vezes você é colocado em situações e que você sabe que lá na frente pode ser que seja difícil, pode ser que seja não tão tranquilizante, pode ser que lá na frente isso se transforme em algo pior, né, digamos assim. Mas eu gostaria de dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que temem a Deus, tá? Não tenha medo. Se Deus te mandou para essa situação, se Deus abriu essa porta para você, mesmo que você tenha medo, mesmo que possa acontecer algo, mas se você está no centro da vontade de Deus, se você já perguntou e Deus confirmou, pode ter certeza que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tá? Aquela cruz, aquele instrumento de trabalho, aquela madeira torta que Jesus trabalhava e que depois se transformou no seu instrumento de tortura, fez com que eu e você fôssemos salvos ao ressuscitar, né? Quando Cristo ressuscitou ali,
levou consigo todos os nossos pecados, dores, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Se hoje temos certeza da salvação, foi por conta daquele sacrifício, e o Pai o deu o nome que é sobre todo nome. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Minha irmã, se foi aberta essa porta para você, se essa situação ela veio para você, fica tranquila. Mesmo que depois você venha passar por alguns maus bocados, estando na presença de Deus, o pouco com Deus é muito. Ele vai te prosperar e lá na frente você vai entender que tudo foi para o teu crescimento, tá bom? Fica com Deus, um ótimo dia, uma ótima tarde ou noite, você que me assiste.